E o tema da palavra é 4 coisas importantes sobre guerra espiritual. Repita comigo, 4 coisas importantes sobre guerra espiritual. Há um ditado que diz que quando nós definimos quem são os nossos amigos, nós também definimos quem são os nossos inimigos. Isso é verdade. É verdade que quando você nasceu de novo, você decidiu de que lado da batalha você estava. Antes de nascer de novo, você tinha um lado. Você estava do lado errado da batalha, do perdedor. Mas depois que você nasceu de novo, você passou para o lado certo. De fato, nós estamos inseridos numa batalha espiritual, o que não significa que o tempo todo nós estamos batalhando. Porque, na verdade, o certo é crer que nós entramos em guerras espirituais não para permanecer nelas. Ninguém entra numa guerra para ficar o resto da vida lutando. Nós entramos numa guerra para ter paz. O objetivo da guerra é ter paz. O objetivo da guerra é que no final tenha paz. Mas eu noto que algumas pessoas, elas ficam a vida inteira, a vida cristã inteira em guerras. De fato, nós estamos inseridos numa guerra, sim. Mas não temos que ficar o tempo inteiro guerreando, focado na guerra. Eu sei que para você pode ser difícil entender o que eu estou falando, mas no decorrer da palavra você vai entender melhor. Talvez nunca te contaram que você faz parte hoje do reino de Deus, que você foi inserido numa guerra. Mas você já estava numa guerra antes de se converter. A diferença é que hoje você está do lado certo. Do lado daqueles que são mais do que vencedores em todas as coisas. E já está escrito ao seu respeito. Então, o final de tudo nós já sabemos. Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Não seremos derrotados. Nós seremos vencedores. Então, aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, olha o que está escrito aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Verso 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Com qual propósito, irmãos? Qual é o propósito disso aqui? Para que vivamos uma vida em guerra o tempo inteiro. Para ficar pondo fogo no diabo o tempo inteiro. Crente gosta de pôr fogo no diabo. Vou falar a verdade, nós gostamos desse trem. Sim ou não? Nossa igreja aqui, quando manifesta os demônios lá no encontro, todo mundo sai correndo para expulsar o demônio. Alguns do demônio. Para que vivamos vida tranquila. Qual que é o propósito de Deus, irmãos? Não, eu estou na guerra. Estou guerreando. Como é que está a sua vida, irmão? Na guerra, na luta, na batalha. Nunca sai. O propósito de Deus é esse aqui, ó. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Porém, não se esqueça, nós estamos sempre orando. Sempre vigiando. Eu não estou falando aqui que nós vamos baixar a guarda, porque o texto começa falando que nós temos que orar, temos que suplicar, temos que vigiar. Mas o motivo que nós fazemos isso é para termos uma vida tranquila e mansa. E não para viver o tempo inteiro atribulado, atribuindo todas as coisas que acontecem ao demônio, ao diabo. Preste atenção, o texto aqui é muito claro. O que Deus quer é que você viva uma vida tranquila e mansa, que você vive em paz. Então nós não estamos inseridos numa guerra só por guerrear. Nós estamos inseridos numa guerra para que aconteça isso aqui, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então nós precisamos olhar para a guerra espiritual nessa ótica, e não na ótica que eu tenho o tempo inteiro que ficar orando contra o inferno, contra o diabo, e tudo que acontece na minha vida foi o diabo. É fato que todas as coisas ruins da terra, a fonte primária é o diabo mesmo. Isso aí nós não podemos negar. Mas nem tudo é o diabo também não, meu irmão. Nem tudo você pode colocar a culpa nele. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós lutamos
Primeiro, contra a nossa carne. Há uma luta. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós estamos lutando contra principados e potestades. Eu vou chegar lá. Mas existe uma luta que é também contra a nossa própria carne. Eu sei que as pessoas elas têm uma tendência de culpar o diabo por tudo, porque primariamente ele realmente é o culpado mesmo. Mas tem coisas que você pode evitar em decisões simples que você vai tomar. Olha para mim aqui. Tem pessoas tomando decisões muito erradas. Decisões que são contra a palavra de Deus, está muito claro na Bíblia, e que está entrando em algumas enrascadas sem precisar. E quando isso acontecer, não vai culpar o diabo por isso, não. Não culpa o diabo por decisões erradas que você tomou, não. Que ele não é o culpado de tudo assim também, não. Pastor, você está defendendo o diabo? Não, eu não estou defendendo o diabo. Não tem defesa para o diabo, não existe. Mas eu me lembro de uma pessoa, um irmão, que ele tinha convertido há algum tempo, e todo ano tinha reunião de família lá da família dele, de Natal, reunião no Natal, e aí ali um dia ele começou a pregar lá, e tinha um membro da família que era um macumbeiro, e aí ele começou a orar, e esse macumbeiro ele manifestou um demônio, e aí o irmão começou a fazer uma entrevista. O que você está fazendo na vida daquela mulher ali? Não, estou acabando com o casamento dela. E daquele ali, não, eu já entrei na vida financeira. Foi porque o diabo também mente, ele é mentiroso. E começou a falar o que estava fazendo na vida de cada um, porque o irmão estava bem cheio de fé mesmo, cresceu. E ele falou assim, na vida daquele ali, por que ele não arruma emprego? Ele falou, não, aquele ali não sou eu não, aquele ali é porque ele não gosta de trabalhar mesmo. Então tem coisas que é porque a pessoa não gosta de trabalhar. Não é porque é o diabo, não pensa que é o diabo, porque não é. O cara é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer distribuir currículo, ele só quer um salário, se for de 3 mil para cima, e depois culpa o diabo que não arruma emprego. Tem coisa que não é o diabo, é a carne mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 17, vamos ler aqui comigo, Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o espírito. Aqui está falando que é o diabo também, mas nesse caso aqui está falando que é a carne, né? E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então existe uma guerra interna, uma guerra dentro de nós, existe uma guerra que é contra a nossa carne, existe uma guerra que é contra os nossos desejos. É lógico que o diabo pode trabalhar por trás disso, mas aqui essa luta é muito clara, que há uma guerra entre o nosso espírito e a nossa carne. Então não ignore que coisa que você passa tem mais a ver com a sua carnalidade ou as suas decisões equivocadas e erradas do que propriamente com lutar contra principados e potestades. Existe a luta contra principados e potestades, mas existe aquela luta que é contra a vontade da carne. Todos nós temos uma carne, e a carne que nós temos, às vezes, ela quer dominar sobre o nosso espírito. Os irmãos estão entendendo? Ela quer controlar. Isso é um grande problema quando crentes, irmãos, são dirigidos e controlados pela carne. Isso é um grande problema. Porque nós não podemos ser cristãos carnais. Mas existe cristão carnal? Existe cristão carnal, que é o cristão que não é guiado pelo Espírito. São pessoas que não são guiadas pelo Espírito. Então nós temos uma guerra contra nós mesmos. Quando a Bíblia fala que nós temos que crucificar, que temos que levar a nossa cruz, ela está falando de renunciar aos desejos da carne. Ela não está falando de você colocar uma cruz nas suas costas e levar ela para a Trindade. Ela está falando que você tem que renunciar. Ali está falando de renúncia. Renúncia a desejos carnais, a decisões que não são decisões que estão de acordo com a palavra. Vai para o versículo agora 19, por favor. Versículo 19. Aqui diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então aqui está aquela que é a voz da carne. A nossa guerra é contra esses desejos aqui. Eu sei que o homem espiritual, aquele que nasceu de novo e que é espiritual, ele venceu esses pecados aqui. Mas tome cuidado com a sua carne, nunca dê lugar à carne, porque isso aqui pode voltar e pode manifestar na sua vida. Agora, pastor, como que eu vou vencer essa guerra? Meu irmão, isso aqui não é orando, mandando o diabo cair por terra e sair da sua vida. Olha o versículo 16, volta lá para o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, a resposta para essa guerra é você andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Tempo com Deus. Você nunca me vê pregar sobre outra coisa aqui. Toda pregação eu vou inserir isso, porque a coisa mais importante na vida cristã é você ter tempo com Deus. É você ter tempo com o Espírito Santo, é você adorar, é você orar em outras línguas, é você louvar, é você jejuar, interceder, meditar na palavra, confessar a palavra. Isso é exercício espiritual. Quanto mais você pratica essas coisas, mais parecido com o Senhor você vai ficando. Vai para o versículo 24 agora. Olha o que está escrito aqui no 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando, por exemplo, você toma uma decisão, eu vou me separar, me consagrar, e eu vou crucificar a minha carne, vou jejuar. Porque o que é o jejum? O jejum, ele não é uma penitência, que você comove Deus. Vou comover Deus aqui com esse jejum agora. Vou ficar sem comer, Deus vai ver e vai se compadecer de mim. Olha, isso aí não existe. Esquece. Deus não está nem aí se você jejuou, se você não jejuou, nesse aspecto de ter dó de você. Mas tem uma coisa que acontece quando você jejua. E não é greve de fome, não. Quando eu falo de jejum, eu falo jejum acompanhado de oração. Amém? Quando você jejua, você crucifica o seu eu, a sua carne. E aí você experimenta mudanças. Porque você se torna sensível ao Espírito quando você jejua. Porque quanto mais fraca está a sua carne, mais discernimento espiritual você vai ter. Mais você vai conseguir ouvir a voz do Espírito. E menos as obras da carne você vai manifestar. Então, esta guerra é uma guerra que não se vence orando contra o diabo, mas se vence jejuando contra a sua carne. É uma guerra contra a sua carne, contra as suas emoções, contra pensamentos, contra desejos impróprios. Nesse caso, você tem que jejuar. Pastor, eu sou uma pessoa muito irada, porque você está jejuando pouco. Cuidado com a ira. Se você está jejuando pouco, se você é alguém que fica irado muito frequentemente, você precisa jejuar e você precisa orar. Então, a resposta para esse tipo de libertação aqui, porque isso aqui, você precisa ser liberto disso. Mas a resposta aqui é vida no Espírito. É viver no Espírito, é ter uma vida de consagração, de oração, de dedicação a Deus, de adoração, de louvor. Quantos aqui estão comigo? Diga amém. Você crê nisso? Então, o crucificar a carne, o significado é o levar a sua cruz, o crucificar a carne, não tem nada a ver com você colocar a cruz pesada. Jesus já fez isso. Você não precisa repetir o que Jesus fez nesse caso. Ele levou as nossas maldições na cruz, amém? O que você precisa fazer é renunciar às obras da carne. É de fato não aceitar ser dirigido pela sua carne. Ah, mas eu estou muito carnal, eu estou muito rebelde a meu marido. Então você precisa jejuar. Você precisa orar, você precisa andar no Espírito. E o andar no Espírito não é assim, agora eu vou me dedicar, essa semana eu vou orar muito, e depois eu paro. É uma vida constante de oração, nós precisamos estar na presença do Senhor todos os dias.
Aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, olha o que está escrito aqui a respeito disso. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Olha só, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Brigas, confusão aí entre irmãos. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Está no diabo aqui? Não, foi o diabo que fez essa intriga. Não, às vezes é você mesmo. Vaidades, coisas assim. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, olha o que tem na carne aí, ó. E nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. O texto está falando aqui que a pessoa está fazendo guerra, ela está lutando. É por isso que tem pessoas que vivem a vida inteira lutando e não conseguem nada, nada tendes. Porque é uma guerra. Ele está lutando contra o diabo, mas o inimigo dele é a cobiça que está dentro dele. Mas tudo é o diabo. Para ele, tudo é o diabo, porque é muito fácil terceirizar o nosso problema. Adão já fez isso. Foi a mulher que tu me deste. E nós também temos a tendência de fazer. Não, isso é obra do diabo. Eu sou assim, é por causa do diabo. Eu não respeito o meu marido, é por causa do diabo. Eu não amo a minha esposa, é por causa do diabo. Não, é por sua causa mesmo. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Perceba que ali é algo que está dentro da pessoa, não é algo que está fora. Então, muitas vezes, olha só, irmão, preste atenção aqui. O seu maior inimigo é a sua cobiça. É a sua carne. É o seu eu. É você. E aí, para lutar contra isso, é jejum, é oração, é tempo com Deus. Nós precisamos diferenciar o que é uma guerra espiritual nas regiões celestiais de uma guerra contra a nossa carne, contra os nossos desejos, as nossas emoções, essas coisas. Nós precisamos distinguir isso. E aí, pessoas estão lutando contra principados e potestades, esquece que o problema é ela, porque ela vive desobedecendo. Eu quero pregar com a maior graça possível para você entender isso aqui. Suponhamos que a pessoa ela cobiça um carro, que ela não pode ter, mas ela compra. E ela lá vê que o orçamento está apertado, mas... não, eu vou parcelar aqui em 60 vezes e vou pagando isso aí. Aí compra o carro, mas esqueceu de calcular o combustível. Mas esqueceu de calcular também o seguro, o IPVA, pneu, mecânica, que vai dar quase o mesmo preço da parcela. E aí falta dinheiro em casa para pagar a energia, às vezes o aluguel. Mas o diabo está furioso contra mim. Não. Cobiçais e nada tendes. É a cobiça. Não foi o diabo. O diabo não ficou lá espetando você, vai lá e compra o carro. Compra o mais caro. Não, é você. Presta atenção. Isso aqui não é uma defesa do diabo, não sou advogado do diabo, não. E ele merece ser queimado também. Mas não é isso. Começa a se relacionar com a pessoa errada, que você vê, que vai te levar para o buraco. Não adianta você achar que foi o diabo, foi você que escolheu. Cobiça, nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Irmãos, eu conheço gente mais desse jeito aqui. Está sempre na luta, está sempre em guerra, está sempre demônio não sei para onde, e vai dando nome para demônio, aquela coisa, o demônio está na casa dela, e está nela, e está na família, e está no casamento, e está na empresa. Pelo amor de Deus, que guerra é essa que nunca acaba? Não é engraçado não, mas tem coisa que é difícil de entender mesmo. A segunda coisa que nós precisamos entender é que de fato existe uma guerra nas regiões celestiais contra principados e potestades. Não ignore isso não, porque isso aqui é real. Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue,
aqui é evidente que é uma luta para, de fato, tirar pessoas do inferno. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, existe uma batalha que é contra a minha carne, mas não podemos ignorar que também existe uma batalha contra principados e potestades, de coisas que o diabo tentou plantar na sua vida. E aqui agora eu vou tirar os desejos da cobiça, os desejos carnais, e é verdade que o diabo, ele nos ataca. E o diabo é mau. O texto aqui está dizendo que nossa luta é contra principados e potestades também, nas regiões celestiais. Mas, aqui no versículo 18, pula lá para o 18. Não, deixa eu ler na sequência, vamos para o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de ter o quê? Então você já tem a vitória, amém? Mas é preciso batalhar, você precisa ter a armadura de Deus. Olha só, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, a verdade é uma arma que eu tenho contra os principados e potestades. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, muitas vezes, o maligno lança dardos inflamados na sua mente. É por isso que você tem que ter fé. Porque você vai apagar aqui, ó, é com o escudo da fé. Olha só, embraçando sempre o escudo da fé. Para você ter fé, você tem que meditar na palavra. Fé é consequência de meditação bíblica, de conhecimento da palavra, de leitura bíblica, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, preste atenção aqui. Aqui está dizendo que nós temos, a única arma de ataque aqui é a espada. Que a espada ela é tanto uma arma de ataque quanto de defesa. Mas às vezes nós temos que atacar o inferno, quando nós estamos, por exemplo, orando pela salvação de pessoas. Quando nós estamos aqui durante 2 semanas jejuando e orando pela salvação de vidas, pelo encontro, nesse caso nós estamos numa guerra espiritual travada, e nós estamos saqueando o inferno. Nós vamos usar a espada do Espírito. Amém? Nós vamos saquear o inferno, e quando nós estamos orando por vidas, é o momento que o diabo ele tenta retalhar. Mas não se preocupe com isso, nós estamos do lado certo, como eu disse, da batalha. Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Mas as pessoas, quando elas se convertem, no nosso encontro, elas não se converteram porque ouviram palavras do encontro somente. Elas se converteram porque antes a gente já orou por elas, a gente já jejuou por elas, estamos aqui na batalha, mandando que saia do inferno, batalhando, usando a espada do Espírito. E aí, quando chega lá, nós pregamos a palavra, o coração já está mais quebrantado, elas aceitam a Jesus. É uma sequência. Ali é uma guerra travada contra principados e potestades. Que uma coisa é uma situação na sua vida lá, um erro que você cometeu, uma decisão errada. Outra coisa é ir lá no inferno e falar, olha, eu estou orando para que essa pessoa seja salva. Uma pessoa que já está do outro lado da guerra, que já pertence ao diabo, e agora nós estamos orando para tirar essa pessoa das mãos do diabo. Isso é uma guerra. E aí nós temos que orar muito. E aí nós temos que interceder por elas. Como? Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos orar em todo o tempo, para que haja conversão. Quem aqui está comigo? Esse é um nível de batalha coletivo. Quando nós intercedemos pelas pessoas, de fato nós entramos em guerra por elas. A terceira coisa importante na guerra espiritual é ter o foco certo. Efésios capítulo 6, verso 10. Isso aqui é muito importante, meu irmão. As pessoas, elas estão guerreando com foco errado e perdem a batalha por isso. Olha o que está escrito aqui. Quanto ao mais,
sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Repita comigo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Guerra espiritual é feita na força do poder de Deus. Mas sabe, pessoas muito envolvidas com guerra espiritual, elas estão o tempo inteiro batalhando na guerra espiritual com foco no diabo. Elas falam tanto do diabo, tanto do poder do diabo, que elas equiparam o poder do diabo ao de Deus, se brincar, até colocam o diabo com mais poder do que Deus. Porque o foco está errado. Guerra espiritual se faz com foco em Deus, não no diabo. Quando o diabo foi tentar Jesus, lá em Mateus capítulo 4, no monte, o que Jesus fez? A palavra. Como que Jesus resistiu ao diabo? Palavra. Se tu és o Filho de Deus, atira-te desse monte. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras transformar em pães. Está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não ficou falando, sai para lá, Satanás, sai. Ele falou no final, vai, Satanás. Mas ele não ficou o tempo inteiro, te repreendo, está amarrado. A pastor, mas isso aí a gente não fala, não é coisa de crente? Não, a gente fala isso. Os irmãos já devem ter visto a gente expulsar demônio. Mas nós não achamos que é importante ficar aqui fazendo oração de sacudimento para ficar manifestando demônio. Lá nos encontros nós fazemos isso, os irmãos sabem. Lá tem realmente uma ministração que a gente fala de libertação. O pastor está contando um encontro, não, essa parte aí, pode ficar tranquilo. Mas nós entendemos que a guerra espiritual é feita de uma forma diferente. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É na força do poder de Deus. Não é na força do diabo. Mas as pessoas, elas dão ênfase tanto ao inferno, que o diabo é tão poderoso. Essas pessoas que são envolvidas com guerra espiritual, a maioria delas são muito místicas. Elas chegam num culto como esse aqui, ela começa a olhar para todo mundo. Candelabro aqui. Muito esquisita essa igreja. Velas. Coisa de morto. Aquele é satanista, olha lá o jeito que ele sentou. É desse jeito. Ela não presta atenção na palavra, ela só fica teclado vermelho. Irmãos, é desse jeito, eu não estou exagerando, não. Você não sabe como os irmãos são criativos. Igreja preta. Você não acha que a cor preta não foi Deus que criou, não? Essa igreja tem bateria. Olha, nós precisamos tomar cuidado com o misticismo. Mas eu te falo, o crente é o povo mais místico que tem. Infelizmente, irmão, isso aqui não é de rir, não. Mas o crente é místico demais de ver cada coisa que o crente faz. Esses dias eu vi um pastor Jonathan, porque ele subiu na coluna da igreja, estava igual um pica-pau. Vocês viram essa? O que é aquilo? Para quê? O que ele está querendo ensinar com aquilo ali? Ele ficou doido. Tinha uma irmã que ela começou a orar com o endemoniado e pôs a mão na cabeça do endemoniado. Mas o demônio estava muito resistente, que tem uns demônios realmente que são resistentes. Estava muito resistente. E já fazia muito tempo que ela estava com a mão na cabeça do endemoniado. E parece que deu uma cãibra na mão dela. E ela achou que o demônio estava sendo transmitido pela mão. Sai, diabo dele! Sai de mim também, em nome de Jesus. Ela achou que o diabo estava passando pela mão dela, porque estava tanto tempo ali. É um nível de misticismo que existe. Você está rindo, mas isso é a mais pura verdade. Isso acontece, é comum de pessoas acharem que mesmo tendo o Espírito Santo, elas podem ficar possessas pelo diabo, mas não podem. Se você nasceu de novo, você não vai ficar possesso pelo diabo, a menos que você abandone a fé. Quantos aqui estão comigo?
Agora, vá para Tiago, capítulo 4, versículo 7. Então, quando você for guerrear, o seu foco é Deus. Amém? Ah, pastor, nós não podemos repreender o diabo. Não, podemos e devemos. Há situações que ele tem que ser repreendido mesmo. Tem que ser anulado, nós temos que botar fogo no diabo. Quando nós oramos aqui de forma coletiva, talvez na sua individualidade também, há situações que são do diabo. E como eu falei, a fonte primária é o diabo. E às vezes é contra ele mesmo. Mas há situações que não é com ele. Há situações, meu irmão, na maioria delas, nós temos simplesmente que nos apropriar daquilo que Jesus fez. Como? Orando, Senhor, está escrito na tua palavra que verdadeiramente o Senhor já tomou sobre si as minhas enfermidades. As minhas dores o Senhor levou sobre si. Pelas suas feridas eu fui sarado. Eu creio nas tuas promessas. Tu és o médico dos médicos. Pastor, mas eu não posso citar o diabo nem um pouquinho assim, falar, tipo, pôr um fogo nele. Ué, pode, mas eu só estou te dizendo que o nosso foco é Jesus. Eu me lembro, isso não é de seu tempo, que é antes de eu me converter, mas uma feiticeira, uma macumbeira, ela era a feiticeira do Fernando Collor de Mello, em 1990, quando ele ganhou para presidente, e quando ele subiu a rampa do Palácio Planalto, ela estava do lado dele. Essa mulher, alguns anos depois, se converteu, e aí perguntaram para ela, e aí ela contou que o Collor de Mello foi cassado porque abandonou as entidades. Você acredita nisso? Infelizmente, nos púlpitos das igrejas tradicionais, na maioria das vezes, está cheio de ex-macumbeiros ensinando sobre guerra espiritual. Eles viveram a vida inteira do lado errado da guerra, do lado mentiroso, do perdedor, e vai ensinar guerra espiritual. Não tem condição. Aí ela falou que porque, isso depois de crente, que o Collor abandonou as entidades, e as entidades abandonaram o Collor, e aí ele foi cassado. Quem estabelece reis e tira reis? Só Deus. Ah, mas foi Deus que colocou o Lula? Foi. Por isso nós temos que orar por ele. Mas por que Deus fez isso? É só você olhar na Bíblia. Você vai ver que existem muitos reis muito maus, que foi Deus que colocou. Por quê? Às vezes, para tratar com aquela nação, por uma situação que aquela nação precisa ser tratada, não tem como eu nem falar disso aqui agora. Mas quem pôs o Collor, quem tirou o Collor foi Deus. Não foi as entidades, mas ela estava ensinando nos púlpitos da igreja que quem tirou o Collor foi o diabo, dando ao diabo um poder que ele não tem. Não supervalorize o poder do diabo. Eu não estou dizendo que não tem, só que eu estou dizendo que o poder do diabo é insignificante perto do poder de Deus. E a palavra diz que você tem autoridade sobre o diabo. Você, crente, tem autoridade sobre o diabo. Olha o que está escrito aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa sujeição é a Deus, não é o diabo. Porque essa mulher que explicou sobre isso do Collor, ela estava se sujeitando ao poder do diabo. Ela estava atribuindo a saída do Collor e a entrada do Collor ao diabo. Mas o diabo não tem esse poder. Então, nós precisamos, na guerra espiritual, meu irmão, ter o foco correto. Focar em Deus na guerra espiritual. Não é ficar o tempo inteiro guerreando. Ninguém entra numa guerra para ficar eternamente na guerra. Pessoas que entram numa guerra, elas entram para ter paz. Ninguém está numa guerra só para estar. Pessoas morrem na guerra. É caro uma guerra. Nós estamos vendo aí a Ucrânia, a Rússia, perdendo dinheiro por causa da guerra. Ninguém quer ficar lá o resto da vida. Os irmãos estão entendendo, amém? Existem guerras que você só vencerá através da adoração. Quero pedir que abra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23.
A maioria das pessoas que tem esse misticismo na guerra espiritual, elas fundamentam a sua teoria, que eu não vou nem falar teologia, no Antigo Testamento. Mas nós precisamos ter respaldo no Antigo e no Novo Testamento. Se o foco, ou se a pessoa faz guerra espiritual no prisma do Antigo Testamento, ela vai se equivocar. Porque nós precisamos ter o prisma do Novo Testamento, entendendo que o Antigo Testamento ele é sombra do Novo. A realidade encontra-se em Cristo. Então, a realidade nós estamos vendo e experimentando agora, mas elas vivem como pessoas do Antigo Testamento, ainda fazendo aquelas guerras místicas, que não levam ninguém a lugar nenhuma. Estão sempre sendo derrotadas. Olha aqui. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus, porque aqui, eu não vou entrar muito nesse texto aqui, porque não dá tempo de explicar. Deus permitia que esse espírito maligno vinha sobre ele, porque aqui é um verbo no hebraico permissivo, que não existe no português. Vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, é a mesma coisa vou te explicar melhor aqui, você vai entender. Aqui está dizendo, e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, é a mesma coisa de entender que o presidente Lula da parte de Deus ganhou a eleição. Mais ou menos isso, agora você vai entender isso aqui. Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. A única menção de que o espírito maligno saía da pessoa é quando havia adoração. De alguém que de fato era um adorador. Havia libertação quando tinha adoração, lá no Antigo Testamento. Ele se sentia aliviado. Agora, ele era completamente liberto? Não, o demônio voltava, porque ele tinha uma vida perversa. Mas quando Davi, que era um homem de Deus, que já estava acostumado a adorar a Deus, tocava a harpa, o demônio saía. Então, nós precisamos entender que existe libertação através da adoração. Em Atos, capítulo 16, versículo 23, isso. Atos 16, 23. Olha o que está escrito. E depois, aqui Paulo e Silas estavam presos, e eles começaram a orar e a adorar. Eles tinham sido presos numa cidade, e o carcereiro prendeu eles lá, eles estavam dentro da cadeia, olha só. E depois de lhes darem, peraí, está certo isso, esse versículo? E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Um culto de adoração. Continua. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Lá no Antigo Testamento, quando Davi tocava a harpa e adorava a Deus, o demônio saía. Aqui no Novo Testamento, eles estavam cantando, todos na cadeia estavam ouvindo. De repente, veio um terremoto, todas as cadeias foram abertas. A adoração é uma das maiores armas que nós temos na guerra espiritual. Então, se você é um adorador, e eu não estou falando só da adoração que nós fazemos no culto de domingo, mas aquele adorador de estar no seu tempo com Deus e ali passar tempo, horas e horas adorando ao Senhor. Se você é um adorador, você deu um passo gigantesco para a sua vitória espiritual, na guerra espiritual, para a libertação de qualquer coisa. Porque aqui diz que as cadeias e as correntes foram quebradas. Todas, e não foi só deles. Todas as cadeias ali, todos que estavam presos, que ouviram, eles conheceram o poder de Deus através da adoração. E a Bíblia diz que quando o carcereiro viu toda aquela situação ali, ele tentou suicidar, ele foi para suicidar. E Paulo gritou com ele e falou, não faça isso. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. O carcereiro pegou Paulo, pegou Silas, levou para casa, tratou dos ferimentos de Paulo e Silas,
e perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Então, quando cadeias são quebradas, pessoas são salvas. Que tal você adorar o Senhor pela salvação da sua família? Que tal você adorar o Senhor por um projeto que você tem? Vai adorar a Deus. Deixa Deus fazer algo no seu coração. A adoração quebra cadeias. E ainda tem mais um texto, 2 Crônicas 20:20. Abra para mim. Numa batalha aqui de Josafá, do rei Josafá, olha. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles não se posicionaram orando: Senhor, repreende o inimigo. Você pode orar sim, amém? Mas não foi isso que eles fizeram: repreende o inimigo, faz cair por terra, cega eles. Não. O rei Josafá fez o seguinte: coloca os levitas lá na frente de batalha, peça a eles para adorar o Senhor, para louvar o Senhor lá. E quando eles começaram a adorar, nem houve batalha, nem houve guerra. Simplesmente a Bíblia diz que o Senhor colocou emboscadas para Moabe, para Amon, para os filhos de Seir, que eram os descendentes de Esaú. Adoração. Nós precisamos adorar, meu irmão. Você precisa adorar. Nós precisamos entender melhor o poder da adoração. Sabe qual é a libertação que nós queremos de fato aqui? Eu não sei se algum dia eu fiz alguma oração aqui para manifestar demônio aqui, talvez tenha feito, mas eu não estou lembrado agora. Mas nós cremos no que está escrito em João capítulo 8, verso 28, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 38, 32, 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não existe libertação melhor do que você ensinar a verdade. Qual é o tipo de libertação que nós queremos então, pastor? Discipulado. Sabe o que a Bíblia diz lá em Mateus? Eu acho que é capítulo, se eu não me engano é capítulo 20, que quando o demônio sai de uma pessoa, ele não é para vir, não é a deixa para o teatro acontecer aqui agora não, tá bom? Lá do encontro, agora vocês perceberam, pegaram, né? Mas quando o demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, não encontra lugar de entrar. E aí ele pensa: vou voltar para a minha antiga casa. E quando ele chega e encontra a casa vazia, ele leva sete espíritos com ele, piores do que ele. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa que estava endemoniada antes, mas que foi liberta, mas não se converteu, fica pior do que antes. Então, expulsar demônio é a parte mais básica da libertação. O que você tem que fazer depois que expulsa um demônio? Sentar com a pessoa e ensinar a Bíblia para ela. Para que ela resista ao diabo. Para que ela tenha um encontro com Jesus e nasça de novo. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não adianta expulsar o demônio e não ensinar a Bíblia para a pessoa, porque a situação dela pode tornar-se pior do que antes. Então nós entendemos que a guerra espiritual, que a libertação é através do conhecimento da verdade.
Quanto mais você conhece a verdade, mais livre você fica, mais liberto você fica. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para terminar, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, eu vou continuar ainda falando de adoração. 2 Coríntios 3, 18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, é importante você entender que quando você está no seu tempo de adoração, você está sendo liberto também. Você está sendo liberto de ações do diabo, mas ao mesmo tempo você também está sendo liberto de ações da carne, como eu também li lá no começo que pode acontecer. Porque aqui está dizendo que nós temos, o nosso rosto é desvendado e nós podemos contemplar como por espelho a glória do Senhor. Então, quando você adora, é como se a imagem de Jesus estivesse sendo refletida para dentro de você. É exatamente isso que acontece. Porque quando você adora, você fica parecido com aquilo que você adora. Então, quando você está contemplando o Senhor na adoração, aqui está falando de adoração. Quando você está ali contemplando o Senhor na adoração, é como se do outro lado tivesse Jesus refletindo a glória dele para você. E na medida que a glória dele está entrando em você, você vai se tornando parecido com ele. E tudo no mundo espiritual é uma questão de imagem. Lá no mundo espiritual você tem uma imagem. Ela pode ser respeitada ou pode não ser respeitada. Por causa da imagem que você tem lá. Essa imagem, ela tem a ver com a sua autoridade no mundo espiritual. Tem pessoas que são muito respeitadas no mundo espiritual. Eu não estou falando coisa aqui da minha cabeça não, viu? Isso aqui está na Bíblia. Né, de muitos homens de Deus que poderosamente oraram e foram atendidos, e outros que oraram e nada aconteceu. Agora, é tudo uma questão de qual imagem nós temos. Agora, se você é alguém que adora muito, você vai ficar muito parecido com Deus, você vai ficar semelhante a Jesus, e aí então você vai ter mais autoridade, você vai ser menos carnal, menos guiado pela carne, menos dominado por principados ou potestades, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados. O processo de transformação, ele começou no dia que você converteu e vai terminar no dia que você morrer ou no dia do arrebatamento. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Então a adoração faz com que a imagem de Deus vai sendo impressa dentro de mim. Ele vai colocando a imagem dele dentro de mim. Pastor, mas qual é a imagem de Deus? A imagem de Deus está em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a imagem de Deus. Então, na medida que você adora, você se torna alguém mais amoroso, porque Deus é assim. Você se torna alguém mais feliz. Eu sou feliz, meu irmão, você é? Você se torna alguém que tem paz em qualquer situação, mesmo em momento de tribulação você tem paz. Você se torna mais longânimo, aquela pessoa que consegue andar a segunda milha, consegue dar a outra face. Você se torna alguém mais bondoso, você ajuda pessoas. Você se torna alguém também mais leal, mais fiel. Você começa então a ter domínio próprio sobre a sua ira, ou sobre até mesmo o pecado, situações assim. Essa é a imagem de Deus. Volta lá para mim, por favor. 2 Coríntios 3:18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ou seja, na medida que adoramos, na sua própria imagem. Qual que é a imagem que você tem lá no mundo espiritual? Você acha que ficar fazendo essas coisas esquisitas, subindo em coluna de igreja, igual um pica-pau, isso aí vai te dar autoridade lá no céu? Seria cômico se não fosse trágico, mas as coisas que acontecem em alguns lugares não tem nada a ver com guerra espiritual. Tem a ver com invenção e vozes da cabeça da pessoa. E não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a Bíblia é tão simples em relação à guerra espiritual. Você não precisa sair por aí dando tapa
na orelha do diabo o tempo inteiro. Não é isso. O nosso foco é Deus. É orar e nos apropriar das promessas que Ele tem para nós. É conversar com o Senhor. É pedir para o Senhor. Aqui está dizendo, não, tem muitos que estão guerreando aí, não recebe nada. Apenas você tem que pedir. Pede, é tão simples. Para com essa guerra. Então, se você entrou numa guerra sem fim, você está errado, segundo a palavra de Deus. Eu quero te dizer, começa a contemplar agora. Começa a louvar, que você vai ver grandes milagres acontecendo na sua vida. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Você tem autoridade, amém? Amém, meus irmãos? E sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, preste atenção aqui, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, está escrito nos céus. A coisa que a gente tem que se gloriar não é na autoridade que nós temos em expulsar demônios, porque isso é a parte mais básica da libertação. Mas nós temos que nos alegrar, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, o que já nos dá vantagem absoluta sobre os espíritos malignos. Porque está escrito aqui que nós temos autoridade para pisar a cabeça de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Quando você for batalhar na guerra espiritual, não fica lá medindo força com o diabo, não. Você tem autoridade sobre ele. Porque você é um representante de Cristo nessa terra.